Renato Gaúcho apresenta A Força do Amor. Olha, fiquei desatinado quando recebi aquela ligação. Era do hospital. A pessoa que falou comigo perguntou se eu era o Fernando, pai do Eduardo, e quando confirmei, tudo escureceu diante de mim. Ao receber a notícia de que meu filho tinha sofrido um acidente de moto. E mais do que isso, tinha sido um acidente muito grave, tanto que precisavam da minha presença lá no hospital. O Eduardo tinha ido para a praia com alguns amigos naquele final de semana. Olha, eu fiquei tão nervoso, tão desatinado, principalmente porque não quiseram dar nenhuma outra informação. Apenas pediram que eu fosse para lá. Como rezei para que ele estivesse bem, meu Deus. Para que nada de ruim tivesse lhe acontecido, pelo menos que ele não estivesse correndo risco de morte. Fui o mais rápido que pude, só que desgraçadamente a notícia que me esperava era a pior do mundo. Meu pai, eu rezei. Meu pai, eu me ajoelhei no chão. Meu pai, eu pedi a Deus, mas não adiantou. E não adiantou porque a notícia era de que meu filho não tinha resistido aos ferimentos. Mais do que isso, soube também que tinha uma garota com ele na garupa da moto e que infelizmente ela também tinha morrido. Eu me senti tão devastado, tão perdido. Só que não bastasse isso, a mãe da menina, que estava na garupa da moto do meu filho, ela também estava ali. Tinha sido chamada, como eu tinha sido chamado ao hospital. E quando soube que eu era o pai do Eduardo, que estava dirigindo a moto, quis avançar para cima de mim. Ela estava descontrolada. E nem era para menos. Sabe, até certo ponto, eu entendi. Afinal de contas, ela tinha acabado de perder a filha. Só que eu também estava abalado, devastado, perdido. Também tinha perdido meu filho. Mas ela, nervosa, revoltada, começou a culpar o meu filho pela morte da filha dela e a maldizer o nome dele. E eu, como pai, também tive de ouvir poucas e boas. Olha só, eu sei o que eu passei. Foi o dia mais terrível que eu já tinha vivido na face desta terra. As pessoas próximas tentavam acalmar a mulher. Afinal de contas, que culpa eu tinha, meu Deus? Nem meu filho tinha culpa. Tinha sido um acidente. Juro, eu nem sabia que o Eduardo estava saindo com uma menina ou que tivesse ido à praia com ela, porque para mim, ele falou que ia descer a praia com os amigos. Foi o pior dia da minha vida. Não bastasse a dor de perder um filho, ainda tive de suportar os insultos daquela mulher. Eu era viúvo. Já tinha passado, inclusive, por uma grande perda quando minha mulher faleceu 7 anos antes. Olha, foi doído, foi sofrido, mas juro que não estava preparado para perder um filho. Fiquei simplesmente demolido. Depois que conseguiram acalmar um pouco a mulher e a tiraram dali, uma senhora que se identificou como irmã dela se aproximou de mim, pediu desculpas, disse que sua irmã estava abalada e nem precisava dizer, né? A Ana, a menina, era sua filha única. Mas que não era para eu levar em conta o que ela falou. Eu, naturalmente, procurei entender. E no fim, ela me passou o número do seu telefone, caso um dia eu quisesse conversar a respeito do que tinha acontecido
ao meu filho e à sobrinha dela. E ainda acrescentou: olha, eu conversei com a Ana antes de ela ir à praia e ela me contou que ia com teu filho. Não sei se ele chegou a conversar com você sobre os dois, mas foi ela que me contou. Ela me falou que os dois estavam apaixonados. Foi uma fatalidade o que aconteceu. Porque eu estava prevendo um futuro tão bonito para os dois, quando ela me falou tudo aquilo, que os dois estavam completamente apaixonados, que pretendiam inclusive se casar. Embora se conhecessem há pouco tempo, eu achei que eles iam ser tão felizes. E agora isso. Bom, imagine como eu me senti. Principalmente depois de saber que meu filho estava apaixonado e justamente por aquela que ele carregava na garupa e que tinha morrido também. Depois do funeral, o tempo passou. Eu tentei aceitar, na medida do possível, me conformar. Até porque ainda tinha outro filho que precisava de mim. De modo que precisava tocar a minha vida. E também não conseguia deixar de pensar naquela mulher, a mãe da namorada do Eduardo. Porque ela também não devia estar sendo... É lógico, para ela também estava sendo tão difícil quanto para mim. Ambos tínhamos perdido um filho cada um. Eu tinha guardado o número da irmã dela. E um dia, assim do nada, acabei encontrando aquele papel onde ela tinha anotado o telefone. Fiquei com aquele número na mão durante muito tempo, até que um dia, não me perguntem por quê, porque nem eu sei. Resolvi ligar. Não sei explicar. Começou a me dar aquela saudade do meu filho. Aí me bateu uma vontade de conversar com ela sobre o que tinha acontecido entre os dois, porque, repito, para mim, ele não tinha comentado nada que estava namorando. Liguei, conversei com aquela senhora, ela foi super gentil comigo, até que no fim me convidou para tomar um café em sua casa, porque assim poderíamos conversar com mais calma. Segundo ela, a Gleice, mãe da menina que tinha morrido, também morava com ela. Assim eu poderia conversar com ela também. Olha, eu fiquei um pouco ressabiado, digamos assim. Com medo de ficar diante daquela mulher. De ela me acusar de novo. Acusar meu filho de ter sido o responsável pela morte da filha dela. Mesmo assim, no domingo à tarde, de posse do endereço, fui bater na porta daquela casa. Quem me recebeu foi a Gilda, a tia da menina, que tinha me passado o número. E olha, ela me recebeu tão bem, já tinha me tratado bem naquele dia, no primeiro dia lá no hospital, mas, sabe, uma pessoa assim tão gentil, tão educada. Assim que entrei pela porta, também dei de cara com a Gleice, a mãe da namoradinha do meu filho. Só que, pro meu conforto, digamos assim, e para minha paz, notei que ela estava bem diferente daquele dia lá no hospital. Estava calma, apesar de ter aquele olhar tristonho, como nem poderia deixar de ser, né? Trocamos um aperto de mão e a primeira coisa que ela fez foi me pedir desculpas. Olha, eu queria que você me desculpasse por aquele dia lá no hospital. Eu estava arrasada. Sabe, não me conformava de ter perdido a Ana. E por isso me descontrolei. Imagina, tá tudo bem. Eu entendo perfeitamente. Não precisa se preocupar com isso não, viu? Assim como eu, ela também não sabia que os nossos filhos estavam namorando. A menina também não tinha contado para ela. Só tinha comentado com a tia. Vejam só como são as coisas, né? Não tinha comentado com a mãe, mas tinha contado para a tia. A gente tomou café, conversou. E olha, foi tão bom falar sobre os nossos filhos. Me fez sentir tão bem.
apesar de tudo o que tinha acontecido, me deu uma sensação assim de paz. Ela me mostrou um monte de fotos que tinha achado no celular da filha. Muitas delas tinham sido tiradas, inclusive, lá na praia, naquele final de semana em que tinham sofrido aquele acidente. Vejam só, isso horas antes dos dois sofrerem aquele acidente e, infelizmente, enfim, olha, foi uma coisa, não vou dizer que não foi dolorido também, mas, ao mesmo tempo, repito, me deu uma sensação de paz assim tão grande. A Ana, a menina, namoradinha do meu filho, uma menina tão meiga. Só de olhar para aquelas fotografias, dava para ver que os dois estavam apaixonados. Sabe, coisa engraçada. Você nunca viu a pessoa, mas sente o sentimento, não sei explicar, mas me bateu uma vontade tão grande de tê-la conhecido em vida. Seria tão bom. Muitas daquelas fotografias, repito, que tinha naquele celular, tinham sido tiradas na praia, naquele final de semana. A cada foto que me mostrava, ela falava, toda emocionada. Olha só que foto linda. Minha filha parece tão feliz. Olha só os olhinhos dela, como brilham. E o sorriso, então. Ela devia estar mesmo muito apaixonada pelo teu filho. No fim, não podia ser diferente, né? Ela acabou se emocionando e começou a chorar. E como eu estava sentado ali no sofá do lado dela, me aproximei assim um pouco mais e tentei confortá-la. Fiz assim um carinho no seu cabelo, tentei secar as lágrimas que escorriam pelo seu rosto e depois lhe dei um abraço, tentando confortá-la. Na verdade, confortar a nós dois, porque eu também fiquei muito emocionado ao ver aquelas fotos. Meu filho com aquele sorriso de orelha a orelha, feliz da vida, junto com aquela menina, os dois, olha, praticamente eufóricos, porque dava para identificar no rostinho deles, dos dois, a felicidade que estavam sentindo. Eram os últimos registros que eu tinha dele. Passei a tarde toda ali conversando com as duas irmãs. Contei um pouco da minha vida, até porque elas perguntaram. Que era viúvo, que tinha ainda outro filho, de 16 anos. E elas também, naturalmente, falaram de si. Fiquei sabendo, por exemplo, que a Gleice nunca tinha se casado. Tinha sido mãe solteira e que continuava sozinha. Sua irmã era viúva. Os filhos já estavam casados, de modo que viviam apenas as duas ali naquela casa. Enfim, já estava escurecendo quando achei que já estava na minha hora. Elas me acompanharam até o portão para a gente se despedir e juro, me fez tão bem aquela visita. Conversar com a mãe da namoradinha do meu filho, a menina por quem ele estava apaixonado, e eu não sabia. Ter visto aquelas fotos também foi uma coisa tão boa. Lhe passei o meu número para ela poder me enviar as fotos depois. Eu só não podia imaginar que, até porque a vida é uma coisa tão esquisita, né? A vida tem tanta surpresa pra gente que a gente realmente não espera. Depois de me mandar as fotos, a gente ficou ali trocando mensagens, um procurando consolar o outro, até que 2 semanas depois, ela me convidou para almoçar em sua casa no domingo, e eu aceitei sem pensar 2 vezes. Mais uma tarde agradável que passamos. A filha da dona Gilda também estava lá, com a família dela, e todos me receberam tão bem. Me senti parte daquela família. E foi justamente a filha da dona Gilda que fez aquele comentário maroto, digamos assim. Olha, Fernando, se você soubesse o quanto a tia Gleice falou de você hoje pra mim. Ela ficou toda sem jeito.
A Gleice chegou a ficar corada, vermelhinha, vermelhinha. Que é isso, Pamela? Quer me matar de vergonha? Não ligue pra ela, Fernando. Eu não falei nada, não. Olha, mesmo que não fosse verdade, aquilo teve um impacto tão grande em mim. Eu acho que foi só naquele momento que eu olhei de um modo assim diferente para ela. Ela tinha, por exemplo, os olhos tão lindos, a boca bonita também, desenhada, o rostinho delicado. Apesar de não ser mais uma menina, tinha assim o frescor da juventude. Sabe, apesar do momento triste que todos nós estávamos passando, ela sorria de vez em quando, um sorrisinho assim, melancólico, é verdade, mas quando isso acontecia, ela ficava ainda mais linda. Por conta de tudo o que tinha acontecido. Até então, eu não tinha reparado no quanto ela era bonita. E para deixá-la ainda mais sem jeito, até mesmo a dona Gilda confirmou o que a Pamela tinha contado. Ela falou sim, Fernando. Aliás, não para de falar de você. E quer saber? Acho até bom, viu? Faz tempo que essa minha irmã anda precisando conhecer alguém especial, assim como você. Eu dou a maior força. Imagine a minha cara nessa hora. Se a Gleice tinha ficado vermelha, eu fiquei encarnado, feito um tomate, de tão sem jeito que me senti. A verdade é que desde que minha esposa tinha morrido, eu nunca mais nessa vida tinha me envolvido com mulher nenhuma. Parece mentira, né? Porque tanto tempo já se passou. Por incrível que pareça, e eu sei que é difícil de acreditar, nem mesmo um beijo na boca de uma mulher eu tinha trocado com outra mulher, depois que minha esposa foi embora. Olha, às vezes, até aparecia assim, uma paquerinha, sabe, um olhar, rolava, mas nada demais. Sem nenhum tipo de aproximação física. Por isso me senti tão encabulado diante daqueles comentários. Quer dizer, encabulado, só que ao mesmo tempo senti uma alegria por dentro, assim como não sentia há muito tempo. E eu precisava tanto de um segundo de alegria para compensar aquele sofrimento pela perda do meu filho. Na verdade, não sei de qual de nós dois ficou mais sem jeito, se eu ou se ela. Inclusive, em seguida, ela deu um jeito de ir até a cozinha, buscar não sei o que, só que não foi buscar coisa nenhuma. Ela fugiu da situação, porque ficou muito tímida. Olha, se eu disser que não gostei de ouvir aquelas coisas, claro que não estaria sendo sincero. Mexeu tanto comigo, tanto que eu não consigo nem explicar. Depois disso, depois que ela voltou da cozinha, eu ficava olhando para ela, reparando em cada uma das suas reações. Até que na hora de ir embora, me despedi de todos ali mesmo, na sala, e ela me acompanhou até o portão. Ainda ficamos ali conversando mais um pouco. Nós dois ainda tímidos, por conta do que tinha comentado, até que antes de entrar no carro e tomar o meu rumo, eu perguntei. Na verdade, queria perguntar aquilo fazia tempo. Mas, se eu te convidar para jantar comigo qualquer dia, você aceitaria? Claro que aceito, Fernando. Aliás, tenho certeza de que vou adorar. Olha, eu me senti como um adolescente. Eu sei que nesse programa as histórias de amor são contadas geralmente por pessoas jovens. E às vezes eu contando a nossa história, nós que não somos tão jovens assim, eu me sinto até meio ridículo, juro. Só que é tão bom a gente se apaixonar. Em qualquer idade da vida. Trocamos um beijo no rosto,
Falei que ligaria para a gente combinar e fui embora. O coração batia feito doido, fora do compasso, de um jeito que há muitos anos, talvez décadas, ele não batesse. Já em casa, na hora de deitar, ainda trocamos algumas mensagens. Olha, eu fui dormir como um menino naquela noite, sereno, totalmente em paz. Resumindo, acabamos saindo para jantar naquele final de semana, o seguinte, e ela estava tão linda. Durante o jantar, confessei que andava pensando nela, que tinha ficado ansioso para vê-la de novo. E ela, sorrindo, só falou aquela frase: é muito bom ouvir isso, porque eu também estou me sentindo tão... não sei nem que palavras usar. Mas parece que eu voltei a ser criança. Você acredita? Foi inevitável. O beijo acabou acontecendo. Beijo com sabor de vinho tinto. E aquele beijo significou tanto para mim. Me fez sentir coisas que há muito tempo eu não sentia. Nesse nosso primeiro encontro, ficamos apenas naquele jantar, naquela conversa, naqueles beijos. Depois que fui deixá-la em casa, ainda ficamos namorando um pouco ali dentro do carro. Que noite maravilhosa. A primeira de muitas. Porque a gente foi se aproximando, nos envolvendo de tal modo que acabamos nos apaixonando. Na verdade, acho que já tinha me apaixonado logo depois de ter provado o sabor da sua boca pela primeira vez. Lembro que foi um beijinho assim, tão suave e ao mesmo tempo tão carregado de paixão. Começamos a namorar, a nos vermos praticamente todos os dias, até que perto de completarmos 1 ano juntos, eu fiz a proposta. Queria tanto que você fosse morar comigo, Gleice, pra gente acertar a nossa situação. O que você acha? Você quer? Tá falando sério? Mas e a minha irmã? Desculpa, mas eu acho que não tenho coragem de deixar minha irmã sozinha. Deixar ela sozinha? Mas a troco de quê? Sua irmã pode morar com a gente. Ué, eu tenho quarto sobrando em casa. Ela ficou tão feliz com aquele meu convite. Mas ao mesmo tempo preocupada, porque sabia que a irmã não ia querer se mudar, porque tinha sua casa, suas coisas. E ela não queria deixá-la sozinha. Os filhos dela eram todos casados também, todos morando em suas próprias casas. Ficou uma situação difícil. E como esperávamos, ela realmente não topou. Preferiu continuar morando lá mesmo, na casa dela, caso a gente realmente resolvesse morar juntos na minha casa. De todo modo, fomos amadurecendo a ideia aos poucos, até que tempos depois, conversando novamente sobre o assunto, para minha alegria, ela falou: Fernando, sobre aquela proposta que você me fez, tudo bem, eu aceito morar com você. Estava pensando sobre isso esses dias e, sei lá, eu acho que já passou mesmo, né? Da hora da gente dar um passo além. Eu nem acreditei. Na verdade, nem respondi em palavras. Respondi com mais um beijo quente e apaixonado. Ela aceitou se tornar minha esposa e não apenas minha namorada. Fiz questão de comprar uma aliança bem bonita e colocar no seu dedo. Era tão feliz, não parava de olhar para aquele anel, de mostrar para todo mundo: olha que lindo, dá uma olhada aqui. Quem diria que uma tragédia fosse acabar no fim nos aproximando? Perdemos nossos filhos do modo mais estúpido que se possa imaginar. E os dois ainda tão jovens e tão apaixonados, com um futuro tão grande pela frente. E no fim, nós, os pais, eu e Gleice, tivemos a chance de prosseguir com a paixão que eles sentiam um pelo outro.
não me pareceu assim uma coisa muito lógica, né? Porque, repito, eles eram tão jovens, poderiam curtir esse amor durante tanto tempo. E é claro que nada vai reparar a tragédia, a morte dos nossos filhos, que deixou esse vazio tão grande que nós sabemos nunca será preenchido. Um buraco no nosso peito que jamais será. Mas pelo menos Deus nos deu a chance de cuidarmos um do outro, aliviar mutuamente a dor e o sofrimento. Hoje acredito piamente naquele provérbio: Deus nunca fecha uma porta sem antes abrir uma janela. E Ele abriu essa janela no momento certo, permitindo que o amor entrasse de novo em mim, me trouxesse paz, alegria, felicidade, me fazendo renascer. Essa mulher entrou na minha vida como se fosse uma bênção, como se fosse uma dádiva, o presente mais bonito que Deus poderia me dar. Como se fosse um prêmio, um consolo, uma alegria desmedida, imensa. Como se fosse o sol descortinando as janelas da minha vida. Mas e aí, você gostou da história de hoje? Espero que sim. Então, dá só uma olhada nesse livro aqui, ó. É uma coletânea de algumas das melhores histórias que eu já contei nos últimos 30 anos de carreira no rádio. E se você gosta de não apenas ouvir, mas também ler histórias de amor, eu vou sortear 8 exemplares desse livro aqui nas próximas 4 semanas. Para concorrer, é só comentar as histórias, dizer o que você achou da história, dos personagens, se você gostou, se não gostou, comentar esse novo formato que a gente está utilizando para contar as histórias de amor aqui no nosso canal, dizer o que você pensa, dar a sua opinião. Sabe por quê? Porque a sua opinião para a gente, para mim, para a Ilci e para o Davi, que é o nosso grupo que faz as histórias, que prepara para vocês assistirem, nós temos a sua opinião em altíssima conta. A sua opinião é super importante para a gente desenvolver um trabalho bacana de contar histórias de uma maneira assim sempre melhor, para você ficar feliz, tá bom? É por isso que a gente precisa da tua opinião, que você curta, que você compartilhe e, sobretudo, que você dê a sua opinião sobre as histórias e sobre o nosso modus operandi, que é um pouco novo, que a gente está tentando contar histórias assim de uma maneira um pouco diferente. E é claro, quanto mais histórias você comentar, mais chances terá de ganhar. Aliás, se você passou a me acompanhar há pouco tempo, não esqueça de ver todo o material que já foi publicado antes de você entrar. Garanto que tem muita história emocionante que você não viu ainda. Tem mais. Quem ganhar um dos exemplares aqui do livro com as histórias de amor vai receber na sua casa, more onde morar, sem nenhuma despesa. Viu? O presentão vai chegar na sua casa. Agora, tem que curtir, compartilhar e, sobretudo, comentar, porque vou repetir, a sua opinião sobre o nosso trabalho é uma coisa super importante para a gente. Tá bom? Posso contar com você? Até mais.